Bem, senhores, nós teremos agora o nosso momento, então, do debate, onde nós vamos... Eu vou estar do ladinho com o microfone, para que os senhores precisarem fazer uma pergunta, levante a mãozinha ali, que eu vou até vocês, tá bom? Nós vamos compor... Vinícius, por favor, volte aqui. Por favor, eu vou colocar 3 cadeiras aqui, para que os senhores possam ficar mais à vontade, certo? Vinícius, por favor, conosco aqui, então, no nosso painel, na nossa mesa. Por favor, gostaria de convidar ali o Pablo Dornelas também. Não estará presente conosco o Guilherme Crispim, mas para representá-lo, por gentileza, com o mesmo carinho, convido para subir também aqui o Aldemar do Sindistal, também para participar conosco deste painel, o panorama atual da GDFV do Sudeste do Brasil. Eu vou, por gentileza, me ajudem aqui, ótimo. Eu vou passar a primeira palavra para o Pablo, que vai ser já o nosso moderador aí, Pablo, tá bom? E você já passa, então, para os nossos convidados. Por favor, então, primeira palavra do Pablo, e já na sequência os seus se interagem, tá bom? É com máscara? É, né? Com máscara? Bom dia a todos mais uma vez. Importante para a gente ter esse momento aqui de reflexão e debate. Acredito que vai ser muito proveitoso. A gente conta também com a participação de todos aí para enriquecer esse debate aqui, a gente trazer questionamentos, esclarecimentos, para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso setor e enriquecer ainda mais o evento. Eu creio que um dos pontos que a gente deva assim iniciar o nosso discurso é sobre a PL, e também aqui mais focado no estado do Rio de Janeiro, a questão do ajuste que a gente precisa fazer no ICMS. E aí a gente gostaria de saber qual é a posição, qual é a opinião do Vinícius para esses 2 tópicos, ou se talvez o Odemar fale de um, o Vinícius do outro. E vocês também fiquem à vontade aí para as perguntas a qualquer um de todos nós aqui. Obrigado aí. Gente, eu tenho um podcast com a Bárbara Rubim, que é advogada. Hoje à tarde ela está aqui, amanhã ela está por aqui. Né? Eu falo com ela, falei, Bárbara, eu não aguento mais de falar do tal da PL, né? Aí o cara começa com a PL para complicar, para complicar a minha vida. Bom, quanto à PL, a PL precisa de nosso apoio político, nossa força política, né? Cada um dentro da sua capacidade, para que ele seja votado, e preferencialmente que o texto saia do jeito que está. Se não é o melhor do mundo, é o melhor que a gente pode ter, e ele não inviabiliza o nosso negócio. Mas eu entendo que é importante também estar atento ao seguinte, o PL foi votado e foi assim que ficou. No dia seguinte de foi assim que ficou, eu volto para a prancheta e vou para o meu planejamento novamente. Porque vai ter uma mudança e eu vou ter que me adaptar. Como nós, no Rio de Janeiro, nos cansamos de adaptar, né? Quem é voltado aí ao ramo da construção civil, sabe que de 2014 a 2016, o que a gente fez foi se adaptar. Quando a gente achou que a gente ia engrenar de novo, aí veio a pandemia. Se adapta de novo, então eu acho que é por aí que a gente precisa seguir. Bom dia a todos. A questão da participação do Sindistal enquanto a questão da PL é de articulação política. Então, o nosso trabalho é de engrossar a fileira que existe acerca da aprovação desse benefício. Nós precisamos estar muito atentos à legislação. Legislação na engenharia, durante um bom tempo, foi um tema um pouco ausente da pauta, mas hoje tem sido um tema cada vez mais presente, cada vez mais importante, seja pela representação em Brasília, nas salas públicas que são abertas, nas audiências públicas que são abertas para participar, seja da representação pessoal de todos aqueles que vivem dessa cadeia do GD. Embora o Sindistal ele represente todos os quinais de instalação do Estado do Rio de Janeiro, nós temos lá 42 empresas, 43 empresas de GD associadas, quando, na verdade, se nós formos acompanhar o levantamento feito pelo SEBRAE, hoje, no Rio de Janeiro, temos declaradamente como GD cerca de 310 empresas. Quando nós temos uma consciência de representação, nós acabamos aumentando e ampliando também
a nossa voz. E quando se fala, eu concordo com o Vinícius, quando se fala de PL, na verdade é mais do que um projeto de lei. Quando a gente fala de legislação, eu toco nesse assunto em particular, mesmo sendo um fórum de GD, que eu penso que um pouco mais à frente, todos nós vamos ter que pensar um pouco em relação ao que está acontecendo no Brasil nesse momento, no que diz respeito à matriz energética. A maior parte de nós, eu venho da Light, outros também vêm de concessionária, outros já vêm do próprio mercado, nós entendemos a matriz elétrica, entendemos os desafios da matriz elétrica, entendemos a responsabilidade que temos em defender a GD, mas não podemos estar alheios a observar que outras legislações estão chegando próximas junto com a GD, como, por exemplo, o marco regulatório do gás. O gás ele vem se apresentando como também uma nova matriz em expansão no país, em particular no estado do Rio de Janeiro, e mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, nós consigamos discutir mais acerca desse modal, né? Elétrica, gás, GD, porque em breve ele vai estar muito presente e em fóruns como esse tema vai começar a ser discutido. E ao contrário do que acontece na discussão da elétrica, nós temos uma oportunidade, quando o conjugado é gás, GD, de estabelecer algumas ligações legislativas bem interessantes para fortalecer o mercado da GD. Acho que momento. Deixa eu só complementar o que o Odemar falou, que acabou que eu não abordei isso na palestra, e a própria crise atual que a gente passa, a despeito do tamanho, né, do crescimento que a gente ouve do parque renovável no Brasil, seja eólica, seja solar, não estou falando só de GD, do parque como um todo, pelo fato de, no momento, elas não serem despacháveis, eu tenho armazenamento, eu tenho uma série de coisas no futuro que vão me permitir que essas matrizes sejam melhor controladas, que eu consiga despachar. Até onde eu sei, nenhum país do mundo conseguiu passar sem uma transição energética que passe pelo gás. Então, nós não vamos abandonar, desculpem, aqueles que defendem 100% das energias renováveis, eu entendo elas como um fim, mas na estrada existe uma transição. E essa transição vai passar pelo gás. Então, eu também entendo que você se posicionar apenas como uma empresa de energia renovável é complicado. Você vai ter que entender que você vai passar pelo gás de alguma forma, te complementando, você trabalhando, seja lá o que for, né? Até porque a gente vai ter mobilidade, vai ter carro elétrico, como é que isso entra na matriz? Se você virasse a chave hoje, apertasse um botão mágico e todos os carros a combustíveis fósseis virassem elétrico, eu não sei se a gente teria condição energética de atender. É o primeiro ponto. E o armazenamento, a gente tem alguns desafios técnicos e temos desafios tributários. A importação da bateria tem um tributo enorme. Então, a gente precisa entender isso. A gente vai precisar de mão dada. Não dá para eu achar que só solar e só GD e renovável vai resolver de hoje para amanhã o Brasil, porque, na verdade, não vai. Alguma pergunta? Alô, alô. Ei. Oi. Os senhores falassem um pouco sobre a eólica e energia solar. Sim. Eu não sou especialista não, tá? Eu tenho amigos que trabalham em, em eólica, então a gente vai dar um bico. E já estou falando não mais em geração distribuída, tá? Principalmente em usinas maiores, existem algumas dificuldades para a gente ter eólica em GD. A gente até consegue aí 1 ou 2 torres de 2,5 megas numa GD, mas não é muito comum. Normalmente o horário dos ventos são distintos dos horários da energia solar. Então, isso é um ponto positivo. E um ponto muito importante é que essas usinas, eu vou chamar de híbridas, eu não tenho certeza se é o termo técnico, tá? Mas essas usinas de solar e GD, de solar e eólica, até a grande vantagem de melhorar o fator de capacidade. Em que sentido, né? Como eu tenho ventos em horários distintos do sol, a geração distinta, eu aproveito, por exemplo, linha de transmissão, eu aproveito transformadores, né? Você imagina aí, uma usina de 40 megas de solar,
eu tenho transformadores de 40 megas que, na realidade, operam efetivamente 8 horas por dia, quando muito, né? Durante a madrugada, eu tenho um custo de aquisição que está lá parado para mim, eu não estou gerando nada. Se eu tiver vento, poderia estar usando 40 megas de eólica para isso aí. Então, até onde eu sei, existe alguns estudos, eu acho que já estão saindo algumas usinas, que já tem eólica, normalmente ele tem uma usina eólica, e pelo ter um parque muito grande, né, uma área muito grande, estão se colocando a colocar usinas. Mas aí já eu entendo que, eu não sei se isso vai ser via leilão, ou se vão ser produtores independentes, não sei como o mercado vai se posicionar, mas acredito que isso vai ser muito útil para a matriz energética do Brasil. Lembrando sempre que eu ainda vou continuar com o problema de não ser despachável. Tá? Se eu pegar essas duas e conseguir agregar isso a um armazenamento, que tem algumas coisas de P&D envolvidas, já desenvolvidas nisso aí no Brasil, armazenamento, aí eu acho que você arrebenta a boca do balão, né? Porque eu tenho uma complementariedade das duas fontes, eólica e solar, e ainda tem uma forma de controle que seria o armazenamento de energia. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui resolvendo. Som. Alguns clientes que já colocam energia solar, muitas das vezes eles nos arguem sobre isso, né? Vem cá, será que a gente não poderia colocar também uma parte eólica para poder a gente complementar? Muitas das vezes, por exemplo, pousadas, hotéis, né, que querem colocar uma energia solar, e muitas das vezes eles gastam bastante energia e os seus telhados não são suficientes, né? Então a gente poderia colocar o que desse para colocar nos telhados e, como complemento, no caso, colocaria eólica. E o que eu tenho observado é que aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem muitos distribuidores, né? Eu acho que a energia eólica para pequena geração ou uma geração de complemento, eu sinto que ainda existe uma lacuna muito grande, até mesmo porque eu já tenho até buscado, né, nesse setor, pesquisar sobre fornecedores, distribuidores, e tenho encontrado uma certa dificuldade. Tá, eu entendi, eu fiz essa pergunta alguns anos atrás, quando a gente começou a investir em solar, tá? E aí eu fui questionado, tenho um grande amigo que é projetista de eólica, e até onde eu sei, né, a gente tem muito vento, mas em alturas mais baixas, e mesmo no topo de um prédio aqui no Rio de Janeiro, alturas mais baixas ainda, o fluxo do vento ele não é laminar, ele é turbilhonado, então eu perco muita energia. Então hoje não é financeiramente interessante, eu não consigo fechar a conta com pequenos aerogeradores, pelo menos no Brasil. Tá? O menor aerogerador que eu sei que a gente consegue pensar em fechar a conta, que seria GD, são torres de no mínimo 2,5 megas. Tá? Então a gente tem uma usina ligada no Brasil, que eu não lembro onde é que de 5 megas, que 2 aerogeradores de 2,5 megas, e a gente estava desenvolvendo um projeto, mas aí não deu conexão, que seria em Natal não, no Rio Grande do Norte, que também eram 2 aerogeradores de 2,5 megas. Ok? Pessoal, bom dia. Primeiro me apresentar, meu nome é Guilherme, somos lá do leste de Minas Gerais, governador Valadares. Parabenizar o Pablo, não sei se o Guilherme está ouvindo a gente, o Vinícius pela palestra, realmente bastante conteúdo aí, que trouxe bastante conteúdo e muita informação para nós. A gente falou aí de concessionária, falou de PL, falou do cenário atual brasileiro na questão da geração distribuída. Eu queria provocar vocês o seguinte debate. A gente vê algumas notícias ao redor do mundo que o pessoal está trocando créditos de energia solar, às vezes por cerveja, por mercado, por produto. E se a gente fazer um paralelo aí, a gente tem quase uma mineradora de créditos nos nossos telhados, né? E a gente sabe que a gente não tem regulamentação ainda para isso.
Eu queria ouvir a opinião de vocês, se a gente pode trabalhar, buscar esse caminho para que as pessoas possam comercializar os seus próprios créditos energéticos entre elas. Eu acredito que isso aí é uma contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Então é isso. Muito obrigado e parabéns. Muito boa pergunta, muito boa participação. A questão de criar como se fosse uma moeda virtual energética, né? Eu já participei de um evento até patrocinado até por algumas distribuidoras, e que é um movimento, né? Isso é um movimento que começou com algumas startups lá no Vale do Silício e mundo afora aí. Para a gente começar a virtualizar a questão do quilowatt, a gente precisa de legislação, né? Precisa desenvolver, precisa ter todo um planejamento, né? E isso ainda como a gente ainda está numa fase de desenvolvimento do setor, né? Eu creio que isso vai se desenvolver. A gente participou um tempo atrás de um outro evento que teve aqui no Rio de Janeiro, promovido ali no Sul América, e a gente vê que a geração distribuída ela está desenvolvendo. A questão do mercado livre, por exemplo, a gente acredita que é um caminho também, né? E o consumidor, eu acho que é ali que vai ser o caminho, talvez, com o mercado livre, que isso vai se tornar possível. Eu acredito nisso. Não sou um especialista do assunto, né? Talvez eu não consiga te responder totalmente, mas eu acredito que um caminho para essa virtualização de uma moeda é o mercado livre. E aí, como o Vinícius sempre fala, nossas empresas vão se adaptando conforme o mercado vai se desenvolvendo, né? O nosso tempo foi esgotado, não sei se tem alguma última pergunta. Não? Talvez dá espaço para uma última? Não? Não? Estamos apertados? No café. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar um café agora, um coffee break, e aí pode nos procurar, por causa do nosso tempo, já esgotou. Muito obrigado a todos. Um bom evento para vocês. Temos 20 minutos para o nosso coffee, ok? 20 minutos nós voltaremos. E só tomar aqueles cuidados protocolares em relação ao Covid. Por favor, o distanciamento é importante. Vamos então ao nosso coffee e já nós voltaremos. Aproveitando, quero agradecer aqui ao pessoal que está aí na internet conosco, os nossos internautas. Muito obrigado, vocês que estão conosco em todo o Brasil e também em todo o mundo. Muito obrigado.